Olá pessoal, então vamos para a nossa aula 8. E agora sim vamos falar sobre a regra de transição da aposentadoria por idade. Artigo 18 da emenda 103. O segurado de que trata o inciso 1º do parágrafo 7º do artigo 201, filiado ao regime geral, olha aí, ó, até a data da entrada em vigor desta emenda, poderá aposentar-se quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1º, 60 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Inciso 2º, 15 anos de contribuição para os dois sexos. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver que essa idade da mulher ela vai aumentar progressivamente. Mas o que chama atenção desde já? Se não houvesse esse aumento na idade das mulheres, seriam exatamente os mesmos requisitos da regra antiga. Porque pela regra anterior, pela regra antiga, para um homem se aposentar, ele precisa de quantos anos de idade? 65. Isso não mudou. Inclusive, depois da emenda 103, a idade continua sendo 65. Mas o tempo de contribuição pela regra antiga era de 15. Na regra de transição ficou em 15, mas na regra nova, para os novos segurados, foi para 20, tá bom? Foi para 20. E a das mulheres? A das mulheres, pela regra antiga, a idade é 60. Pela regra nova, é 62 anos. E pela regra de transição, começa com 60, mas aumenta até chegar aos 62 anos. Olha só, essa idade da mulher ela vai aumentar nos termos do parágrafo 1º do artigo 18 da emenda 103. A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 anos ela vai ser aumentada em 6 meses até atingir 62 anos. Então notem que a progressão aqui ela vai acontecer bem rapidinho, porque nós vamos saltar de 60 para 62 e esse aumento ele vai ser de 6 meses por ano. Então, rapidinho, em poucos anos, as mulheres elas já vão se aposentar com base no limite etário fixado já pela emenda 103. Então, para não fazer confusão, vamos fazer aqui, ó. Então, no que diz respeito à aposentadoria por idade, tá bom, gente? Aposentadoria por idade. E aqui eu vou dividir em 3 partes. Aqui, ó. Regra antiga, regra antiga, regra nova. E aqui o direito intermediário, que é a regra de transição. Quando eu falo em regra nova aqui, eu me refiro à disposição transitória. Certo? Então, regra antiga da aposentadoria por idade: 65 homem, 60 mulher e 15 anos de contribuição para os dois sexos. A regra nova da aposentadoria por idade, a nova, a disposição transitória: 65 homem, 62 mulher e aqui, ó, 20 anos de contribuição homem e as mulheres conseguiram segurar em 15 anos de contribuição. São 20 anos de contribuição. E a regra de transição ficou assim, ó. 65 anos para os homens e 15 anos de contribuição. E para as mulheres, vamos começar com 60, mas depois vamos para 62 e 15 anos de contribuição. Então, só para a gente fazer uma comparação entre os 3 modelos. Notem que para o homem está igual, ó. A regra de transição ela é igual à regra antiga, pelo menos do que diz respeito ao implemento dos requisitos, porque no cálculo a coisa vai ser diferente. Para as mulheres, a regra de transição ela realmente fica ali no meio do caminho, já que conta com essa progressão da idade mínima para a aposentadoria. Perfeito, gente? Então, agora sim, com esse esclarecimento e fazendo essa comparação entre as 3 regras,
vamos seguir para a esquematização. Então, a aposentadoria por idade, segundo essa regra de transição, para os homens, 65,15 de contribuição, para as mulheres, 60 a 62, né, vai aumentando de ano em ano, aumentam 6 meses, e o tempo de contribuição de 15 anos, como era o direito antigo e como passou a ser, inclusive, continuou sendo, inclusive, depois da emenda 103. Tá bom? Sistemática de cálculo dessa regra de transição. Artigo 18, parágrafo 2º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá ao valor apurado na forma da lei. Aí a pergunta de sempre, e até a edição dessa lei? Eu aplico o artigo 26 da emenda 103, ou seja, sem descarte e a regrinha de 60% mais 2% do QCD 20 anos, tá bom? Isso para os homens. Mais 2% do QCD 20 anos para os homens e do QCD 15 anos para as mulheres, tá bom? Comparando, então, a aposentadoria por idade pela regra antiga e a aposentadoria por idade pela regra de transição, no que diz respeito agora ao cálculo. A regra antiga, ela era muito melhor. Como é que era a regra antiga? Só para a gente fazer aqui uma comparação. Primeiro, havia o descarte dos 20%. Né? Havia o descarte dos 20% piores salários. SC é salário de contribuição. Em segundo lugar, o percentual era 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Então vamos imaginar que um cidadão, quase não sai, um cidadão ele tinha 20 anos de contribuição e se aposentou por idade pela regra antiga. Como ele tinha 20 anos de contribuição, eu vou colocar aqui, ó, 70% mais 1% por ano. São quantos anos? 20. Então vai dar 90% pela regra antiga. E pela regra atual? Bom, se for homem, ele vai ter 20 anos, então 60% mais 2% que exceder 20 anos. Nada excede 20 anos, então vai ser 60% pela regra antiga. Então, apesar de os requisitos da regra de transição eles serem iguais, por exemplo, para os segurados do sexo masculino, os requisitos de concessão do benefício, percebe-se que na hora de calcular o benefício, a regra de transição ela é bem pior do que a regra anterior, do que a regra prevista na Lei 8.213, que acabou sendo revogada pela emenda 103. Tá bom, gente? Show de bola? Sistemática de cálculo, aí eu já esclareci isso aqui para vocês, ó, que no caso das mulheres é 2% do QCD 15 anos e no caso dos homens 2%, cadê? 2%, só subirá a partir dos 21 anos, não está aqui, está em forma de texto, 2% do QCD 20 anos. Você pode estar se perguntando, André, mas beleza, mas nessa regra de transição, o cara não só vai ter 15 anos, só não vai precisar de 15 anos para se aposentar? Beleza, ele vai precisar de 15 anos para se aposentar, mas na hora de calcular o benefício, 2% do que exceder 20 anos. Olha aí, ó, para os homens, embora o tempo mínimo de contribuição seja de 15, de acordo com essa regra de transição, o valor do benefício na regra de transição só subirá a partir de 21 anos, porque é 2% do que exceder 20 anos. Com isso, entre 15 e 20 anos, o percentual vai ser de 60 pontos. Tá bom, gente? Então, é como eu falei, essa regra de transição, apesar de os seus requisitos para os homens serem iguais aos da regra antiga, o cálculo realmente é muito pior. Perfeito? Então vamos agora para a regra de transição da aposentadoria especial. Vamos ver o que diz a emenda 103. Artigo 21. O segurado ou servidor público federal, isso aqui, ó, mais uma vez misturando, que se tenha afiliado ao regime geral até a data da entrada em vigor desta emenda,
cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional, isso aqui já existe na regra permanente, e o direito antigo também já prevê essa vedação, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem respectivamente de... E aqui essa regra de transição, gente, ela melhorou bem, porque o texto que chegou a ser aprovado, inclusive, na Câmara dos Deputados, era muito pior, porque o sistema de pontos ele era progressivo e agora ele é congelado. Então ficaram 66 pontos no caso das pessoas que exercem atividade especial de 15 anos, 76 pontos congelado no caso das pessoas que exercem atividade especial de 20 e 86 pontos para as pessoas que exercem atividade especial de 25 anos. Eu acho que aumentava, gente, aí eu não tenho certeza, eu acho que ia até 100 pontos aqui. Dificultava bem o acesso à aposentadoria especial. Então, não prevê idade mínima, mas prevê o sistema de pontos congelado. Então, esses pontos eles ficam desse jeito aí, 66, 76 e 86 pontos, tá bom? Sistemática de cálculo da regra de transição da aposentadoria especial. O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá ao valor apurado na forma da lei. E até a edição dessa lei, eu vou aplicar a regrinha do artigo 26 da emenda 103, sem descarte, e regra dos 60% mais 2% do QCD 20 anos, com aquelas duas exceções, tá, gente? Primeira exceção, mulheres, 2% do QCD 15 anos para as mulheres, e para os segurados que exercem atividade especial de 15 anos. Aí é 2% do QCD 15 anos. Aqui, ó. A exceção das mulheres, ó. Exceções mulheres e beneficiários de aposentadoria especial de 15 anos. E aqui está o dispositivo que eu já citei para vocês. Esse slide aqui eu também já citei para vocês, ó. Essas pessoas que se aposentam em especial depois de 15 anos de atividade, que é o mineiro, por exemplo, ele vai se aposentar pelo menos com esse mimo, entre aspas. O cálculo do benefício dele vai ser 60% mais 2% do QCD 15 anos, tá bom? Aí uma pergunta super importante para as pessoas que trabalham com aposentadoria especial. E André, vem cá, como é que vai ficar a questão da conversão de tempo especial em comum? A emenda, ela fala alguma coisa sobre isso? Fala. E a novidade não é boa. Vamos ver. Artigo 25, parágrafo 2º. Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum na forma prevista na Lei 8.213 de 91 ao segurado do regime geral que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita às condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta emenda, vedada a conversão para o tempo cumprido após essa data. Então, o que isso significa? Significa que a partir da emenda ele não vai poder mais converter tempo de trabalho praticado depois da emenda. Olha aí, ó. Tá aqui, a emenda ela foi promulgada nesse momento, ó. A atividade especial que foi exercida antes da emenda, essa vai poder ser convertida em comum. Então, 10 anos de atividade especial, 25, no caso de homens, eles correspondem a 14 anos de atividade comum. Porque eu vou poder converter esse tempo especial em tempo comum. E o multiplicador aplicável nesse caso é 1,4. Mas todas as atividades especiais exercidas após a promulgação da emenda não vai mais poder converter tempo especial em tempo comum. Não vai. Então, vocês imaginem, por exemplo, um cidadão que exerceu 10 anos de atividade especial aqui e exerceu
mais 10 anos de atividade especial aqui. Aí depois foi exercer a atividade comum. Deixou de exercer a atividade especial. Saiu, foi exercer a atividade comum. Virou advogado. Esses 10 anos aqui, ó, eu vou poder converter para tempo comum, 14 anos. Mas esses 10 anos aqui, eu não vou poder mais converter. Então, somando, ele vai ter 14 mais 10, 24 anos. Então, a emenda 103 veda a conversão de tempo especial em comum para períodos laborados após a promulgação da emenda, resguardando-se, pelo menos, o direito adquirido de converter períodos anteriores à emenda 103. Tá bom, gente? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre algumas coisinhas da aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Tá bom, gente? Então, até já. Fiquem com Deus e um abraço.